aquilo que foi dito pela defesa, depois teremos mais uma manifestação da defesa e aí encerramos a parte dos debates, tá? Então, concedo a palavra ao doutor promotor de justiça para a réplica pelo tempo de 1 hora. Com todo o respeito à plenitude do direito de defesa, o Ministério Público já adianta que não concorda com nenhuma das duas teses. São duas teses. Uma, tirar a qualificadora, e a outra, o privilégio. O Ministério Público não concorda com nenhuma das duas teses. Aí, vou mostrar alguns argumentos nesse sentido. Primeiramente, eu vou ter que exibir, na verdade, não vai ser reexibir, porque viram essa prova ao vivo hoje. Que é a testemunha, eu vou pedir, Lucas, para rodar o testemunho do senhor Tiago hoje. Primeiro testemunho. Que prestou compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Tiago, qual que é o seu nome? Não cortou a pergunta, não consegui entender. Qual que é o seu nome completo? Meu nome é Tiago do Carmo Santos. O estado civil? Casado. Profissão? Autônomo. O senhor é amigo, parente do Jonathan ou do Fábio? Eu só conhecia o Fábio de vista e o Jonathan eu era colega. A gente se encontrava na rua às vezes. O senhor compromete dizer a verdade? Sim. Se o senhor mentir, pode incorrer no crime de falso testemunho, tá bem? Tá bem. Tiago, fala um pouco para mim. Hoje a gente está aqui apurando a morte. Então, o que você sabe sobre isso? Eu vou contar o que aconteceu no dia que eu me recordo. A gente estava em um grupo de amigos, em frente a uma lanchonete, conversando, estava juntos, se divertindo. Era um feriado, tinha muita gente na rua. O Jonathan, pelo que eu fiquei sabendo depois, ele estava de uma trilha e quando ele chegou, a gente era todos conhecidos de se encontrar na rua. Ele foi se reunir com a gente. Ele chegou, ficamos um tempo juntos ali, ele chamou eu para dar uma volta de carro, como de costume, ele sempre fazia isso. E a gente andou por volta de 15 minutos, 20 minutos de carro, só pelo centro, até que o réu deu sinal de luz para o Jonathan encostar o carro. E nisso eu estava no telefone. Eu, até então, não estava muito percebendo o que estava acontecendo. O Jonathan nem desligou o carro, ele só encostou, nem estacionou o carro, ele só encostou mesmo, deixou o carro ligado, foi neutro, e desceu do carro e foi conversar, ver o que o réu queria com ele. E eu no telefone. E ao passar-se 10 segundos, 15 segundos, eu escutei um barulho que eu nunca tinha escutado na minha vida, barulho diferente, e me assustei, foi mesmo um espanto. E eu olhei para trás, estava muita fumaça, muita fumaça. E na hora, eu me assustei mesmo, e não sabia o que estava acontecendo. Eu desci do carro. No que eu desci, eu já meio que assimilei que era uma confusão, alguma coisa. E eu abaixei, e eu vi o Jonathan correndo e caiu na calçada. E nisso, o Fábio veio, chegou perto dele, coisa de 1,5 metro, 2 metros, e executou mais disparos nele. Então, um esclarecimento inicial. A testemunha, que, segundo a defesa, combinou o depoimento das demais, embora tenha prestado compromisso, dizer a verdade, embora tenha prestado 3 depoimentos semelhantes no processo, a testemunha disse 1,5 metro, 2 metros. Ponham-se no lugar da testemunha. Tirando as testemunhas que estão aqui, e talvez algum policial esteja aqui, nenhum de nós nunca presenciou um homicídio, um tiro. Talvez uma briga de rua a gente já viu, mas um homicídio nós nunca presenciamos. Então essa testemunha, ela se alertou e foi olhar para ver o que ela conseguia ver na hora. Ela nem sabia, primeiramente, o que ela estava vendo. E aí ela foi clara. A defesa cita a imprensa, que fala que o tiro foi a queima-roupa. Ok, eu não me apeguei. Nós temos aqui um monte de, eles mostraram, de reportagem de jornal. Eu só mostrei o réu falando que foi, que ele julgou, né?
mas foi o que ele falou mesmo. Eu não mostrei nada do que a imprensa falou. Mas a testemunha, eu mandei parar nesse momento, que é o que me interessava para mostrar que o senhor falou em 1,5 m, 2 metros. Então, não foi dito pela acusação em momento nenhum, e nem pelas testemunhas, que foi tiro a queima-roupa. Tiro a queima-roupa, sim, concordo com a defesa. Atirou perto, tem, né, a defesa já explicou, né, até os gases ali da pólvora e tudo mais, queima ao redor e faz essa zona de chamuscamento, essa zona de tatuagem. Isso acontece mesmo, e se tivesse o laudo colocaria. Concordo, não discordo. Né, o laudo, o perito se baseia naquilo que ele vê no corpo da vítima. Só que a própria testemunha que eles querem desqualificar falou 1,5 m, 2 metros, pode ser 2,5 m também. A única questão é que o Jonathan cambaleou, não se sabe se pelo tiro de raspão, não se sabe se pelo susto que foi ter visto uma arma daquela se aproximando. Como eu disse, a gente não sabe a ordem dos tiros, não tem como saber. E aí acabou caindo e ele veio e atirou de mais perto. Tanto é, como eu disse para o senhor, ele acertou 2 vezes a cabeça da vítima. A cabeça, ó o tamanho que é. Tem todo um corpo para acertar. E ele acertou 2 vezes a cabeça. Vão no clube do tiro depois. Pega uma arma, treina, dá 100 tiros, vê se vocês conseguem acertar a cabeça de um alvo ali parado. É muito difícil. E ele acertou 2 vezes. Ele caçava animais, né? Ele fala que não, mas caçar mesmo assim é difícil com a vítima em movimento. Você ali, ele falando que estava com raiva, mirar e acertar a cabeça. Ou seja, como que ele conseguiu acertar a cabeça? Ele se aproximou realmente da vítima. Aproximar é uma coisa, encostar é outra. Cuidado com o jogo de palavras. Nós não podemos aqui causar uma injustiça por causa de jogo de palavras. Não é porque o advogado fala bonito, fala melhor que o promotor, tem a oratória melhor que o promotor, que os senhores vão cair em certas jogadas, em joguinhos de palavra, em troca de palavras. Zona de chamuscamento, acontece, um tiro encostado, perfeito, mas não foi. A testemunha não fala que foi tiro encostado. E nós tivemos 1, 2, 3 testemunhas presenciais. Eu não vou contar com o primo dele, que ele disse que não viu realmente, só ouviu. Mas os outros 3 viram e prestaram esse depoimento. 10 anos depois, se passaram 10 anos e eles se lembram. Agora, os senhores vão achar que foi ensaiado? Peçam então falso testemunho dessas testemunhas. Vamos quesitar o falso testemunho então, porque se foi ensaiado, eles estão mentindo aqui. Não estão mentindo. Eles estão falando o que eles viram. Apenas isso. Com muita coragem, porque não é todo dia que se vê um homicídio, né, gente? E por que esse clamor todo? Quantas vezes aconteceu em Tuneiras do Oeste um homicídio desse tipo? Com uma vítima inocente, tímida, boa pessoa que nem o Jonathan. Quantas vezes? Nenhuma. O réu não tinha passagem nenhuma. O Dr. Canever falou, explicou, mostrou toda a cultura dele, conhece muito, conhece tudo. Só que ele esqueceu de falar que o réu já tinha ilegalmente essa arma faz muito tempo, o que já é um crime. Então, se ele não tinha passagem criminal, é porque ninguém tinha pegado ele com essa arma, porque ele já estava cometendo um crime ali, faz algum tempo. Eu peço, então, que coloque no movimento 1.2, folha 27, que eu tinha te falado, Lucas, é isso? Olha o que o João, que foi testemunha, falou na delegacia logo depois do fato. O declarante esclarece que era conhecido de Jonathan. No sábado, eles foram para Porto Camargo, depois no domingo participariam do encontro de trilheiros na cidade de Caraíma. O declarante esclarece que a pessoa de Fábio também estava por lá com a esposa, a filha mais nova, com amigos, que foram navegar de barco em um rio, tiraram foto juntos. Inclusive, Jonathan e Fábio tiraram foto juntos. E Jonathan ajudou o Fábio a subir e descer de um pilar, de uma ponte, e passaram a noite em Porto Camargo. Que na manhã de domingo o declarante diz que nem acordou, o declarante diz, isso mesmo, essa linha mesmo, que quem acordou o declarante e Jonathan foi a pessoa de Fábio. Quem acordou, quem chamou eles, vamos levantar, vamos para a trilha, foi o Fábio, no domingo. Então, se teve um probleminha de bêbado ali no sábado, esse problema estava resolvido.
Imagine se o Fábio tivesse realmente com esse problema com o Jonathan, e o Jonathan, da mesma forma, ali se sentindo com o problema com o Fábio ia lá, chamar eles no quarto e falar, não, larga esses caras aqui, eu tô com eles. Mas não, ele foi lá chamar. Isso demonstra que, no mínimo, aparentemente, tudo ficou bem entre os dois. Aí, eu volto à minha tese. O Jonathan não esperava. Eles almoçaram juntos. Eles foram para a trilha juntos. Consta até que o Fábio não participou, mas ficou lá. E aí ficaram para o almoço. E aí foi embora tudo bem. Como eu reitero, Fábio, o Jonathan saiu na rua. O Jonathan foi de encontro com o carro do Fábio. O Fábio só chamou ele. O Fábio não mostrou a arma. A defesa deu exemplo da vítima dormindo. Deu exemplo, citou diversas vezes a palavra dissimulação. Tá. Olha a qualificadora. Eu já tinha falado com o senhor. Traição, emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Então nós temos a dissimulação que ele falou, não é o que a gente colocou na denúncia, não é o que a promotora colocou na denúncia. A traição, matar alguém dormindo é matar a traição. Foi o exemplo que ele deu, também não. A surpresa é a chamada interpretação analógica. A partir do momento que o Código Penal fala que outro recurso é admitido, outro recurso que dificulte ou que impossibilite a defesa da vítima, qualquer recurso que tiver essa peculiaridade de dificultar pode ser admitido. E a surpresa é o nome mais comum que se utiliza. Por quê? Como eu disse na fala inicial, o termo surpresa, né, ele é amplo e ele, né, faz até um verbo que é o surpreender. É o pegar a pessoa desprevenida. Isso é a surpresa. Eu volto a questionar. Não importa. Como eu disse, eu não sei a ordem dos tiros. Pode ser que ele chegou perto e não acertou nenhum tiro na hora que ele atirou de perto. Eu acho que ele acertou na hora que ele estava mais perto. Pelo menos um. Mas é possível que ele tenha acertado em pé, então, esses dois tiros. De qualquer forma, é surpresa. De qualquer forma, a vítima, Jonathan, morreu sem saber. O Jonathan saiu de casa. Porque ele não estava com medo de nada. Ele tinha tido um probleminha com o Fábio, mas ele jamais imaginava. Ele não mexeu com a mulher do Fábio, por quê? Que ele ia estar com medo de alguma coisa. Ficou tudo bem no outro dia. Segundo a testemunha. Agora vai dizer que o delegado, escrivão, quem foi que ouviu, pensou no júri aqui de hoje, que a gente já está discutindo isso, e inventou isso, que foi o Fábio que acordou ele. Né? Só falta ser alegado isso também. Então, nenhuma prova testemunhal presta o laudo. Sim, o laudo presta sim. Só que o laudo não mostra exatamente, e não tem como a gente saber como foi. Parte da defesa. Não houve chamuscamento, não houve zona de tatuagem, não foi tiro encostado. Mas nada exclui que o tiro tenha sido próximo, ele tenha se aproximado da vítima e a executado, como 3 testemunhas falaram. O Dr. Canebert, ele disse que a condenação extrema, condenação máxima no dia de hoje, os senhores estariam sacrificando uma geração. Gente, eu vejo pelo contrário. O ser humano, ele nasce livre. O ser humano, ele nasce, na verdade, sem saber de nada, até dependente, mas, em regra, no início da sociedade, a gente não sabe como é a sociedade, o ser humano, ele nasceu livre. Só que o ser humano percebeu que ele precisava se relacionar.
Ele sempre se relacionou. E aí, a gente cria uma coisa chamada sociedade. E o que regula essa sociedade? É o direito, são as regras. Desde do pé de manga do vizinho, que está o gado entrando no seu muro, você pode pegar a fruta dele, até o homicídio, que nem é o caso de hoje, o direito regulamenta. Então, se a gente começar a ignorar o direito, deixar de aplicar a lei do jeito que ela prevê, aí sim a nossa geração vai estar perdida. Porque nós, infelizmente, já temos uma sensação de injustiça muito grande na nossa sociedade. E nós temos muitas críticas, tanto ao sistema legislativo, quanto aos tribunais superiores lá de Brasília. Muita gente já critica muita coisa aí. Então, se a gente aqui não fizer a nossa parte, isso sim vai acabar com a futura geração. Pelo menos, esse é o meu ponto de vista. Muito difícil de manusear. Grande. A foto também não é colorida, mas é melhor do que a digitalizada. Essa é a foto aqui, uma das últimas que o Jonathan tirou em vida, e ele puxando o fato lá naquele momento em que foi perguntado para os testemunhos. Então, a defesa, num certo momento, até perguntou: mas os dois solteiros apareceram lá, no meio de um monte de gente. O Fábio não falou, o Fábio falou, o Jonathan não era meu convidado, eu conheci o outro. Pô, mas eles estão aqui, um ajudando o outro, estava tudo muito bem com o Jonathan. O Jonathan não era malquisto ali, não. Se fosse, o Fábio tinha invitado ele, ia querer ajuda de uma pessoa que ele não queria que estivesse ali, porque era solteiro e porque ele estava com a família. Então, nós temos o antes. Nós temos o momento da suposta desavença, em que eu mostrei o depoimento da mulher, da vítima aqui, e ela fala que quem começou a conversa desagradável foi o Fábio. E que ela fala que ele nunca mexeu, que o Jonathan nunca mexeu com ela. E aí a defesa vem e fala que o promotor não quis ouvir, e o assistente de acusação não quis ouvi-la. Ora, nós arrolamos e entendemos melhor não ouvi-la. Ela prestou um depoimento em juízo que ela ficou toda, o senhor um pedaço, emocionada, e a defesa podia ter arrolado ela como testemunha. Não, eles não arrolaram ela como testemunha, eles arrolaram outras testemunhas que eles também não quiseram ouvir hoje. Mas era muito importante. Gente, senhores viram que eu mostrei um monte de testemunha que prestou depoimento em juízo, principalmente em juízo. Tá? Na delegacia é aquela coisa, só o delegado, mas em juízo, um monte de testemunha. E se tivesse acontecido algo grave com essa esposa do réu? Se ela tivesse perdido a noção, se ela tivesse morrido nesse meio tempo, 10 anos, pode acontecer com qualquer um. O testemunho dela estava lá. Então não tem testemunho essencial. Então o Ministério Público desistiu mesmo, porque ela prestou uma versão na delegacia, ela mudou a versão dela em juízo, e não me interessou ouvir ela hoje. Se a defesa tivesse interesse, eles tinham ralado com testemunho. Tá? A questão é essa. Mas então eu volto a repetir. Surpresa. Surpreender. Ataque inesperado. Aí a defesa vem e lê a jurisprudência. Eu não vou ler a jurisprudência. Eu vou falar para os senhores o que aconteceu no processo. O juiz que pronunciou, o juiz que mandou o réu a júri, manteve a qualificadora de surpresa. Excelência, pelo amor. Eu não estou citando o argumento da pronúncia, doutor. Não, eu estou fazendo uma questão de ordem. Não é uma parte. Tá. Com todo respeito, só consignar em ata a referência à decisão de pronúncia, vedada no CPP. Eu só falei, então, gostaria que dissesse que a qualificadora foi mantida. Sim. E não só, né, nessa decisão, como todas as outras decisões, tanto é que os senhores estão julgando
hoje essa qualificadora. Assim como o motivo fútil foi tirado. E foi lá para Brasília para tirar o motivo fútil. Então, senhores, a admissibilidade, se a qualificadora foi admissível, desde a denúncia ela está ali, é porque os senhores estão livres para julgá-la. Se os senhores entendem que isso é surpresa, não vai ser o acordo que o doutor vai ler e vai mudar aí a opinião nossa, e espero que não a de vocês. Se o Jonathan, friso novamente, se o Jonathan quisesse, tivesse esperando alguma coisa, ele não tinha ido lá. Ele não tinha nem saído de casa. Não tinha nem saído de casa. Tá? A palavra agora, então, para o Dr. Will. Perdão, eu esqueci de uma coisa só, doutor. Eu tinha falado em anestesia e houve apenas uma acréscimo, foi uma mudança, na verdade. Falando em relevante valor moral, e na verdade eles alegaram uma outra circunstância que tem a mesma finalidade do relevante valor moral. Ela agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida da provocação da vítima, que ele dirigiu em sua direção para o felinho insulto. E aí, domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação. Os senhores primeiro vão ter que acreditar que o réu falou a verdade e que a testemunha que eu acabei de colocar ali falou mentira, porque ele disse que não tinha dado tempo para nada. E das outras também disseram que ele já saiu atirando. Os senhores vão ter que acreditar, que pensar que o réu estava nem imaginando, cogitando nada, que ele estava já com uma arma dentro do carro. Então, os senhores vão ter que admitir que o Jonathan rapaz, realmente mandou o réu tomar naquele lugar, e isso deixou o réu dominado. Vejam, olha as palavras, dominado por violenta emoção. Não é influenciado, não. Dominado. A pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Tudo violenta emoção. Quero matar. Será que foi isso mesmo? Então, o Ministério Público discorda dessa tese e mantém a tese do homicídio qualificado. Olá, Felipe. Senhores e senhoras juradas, eu ouvi atentamente as palavras proferidas do doutor Canever e seu colega também da defesa. Ouvi atentamente e com toda surpresa de ver tanta coisa dita que não corresponde com a verdade. Tanta coisa dita que os senhores presenciaram que a defesa, em momento algum, fez menção às testemunhas que foram todas ouvidas aqui perante o Conselho de Sentença, na instrução criminal e na fase policial. Por quê? Queima a mão da defesa. Queima a mão da defesa o depoimento do Tiago, que hoje, perante Vossas Excelências, que estava junto com o Jonathan, disse claramente: o Fábio deu sinal de luz para o Jonathan. Nós estávamos passeando pela cidade. Ele parou, ia no telefone. Quando ele desceu, 10 segundos, ouviu um barulho muito alto. O tempo dele descer e até conversar com o Fábio. Onde é que está a discussão? Que discussão foi essa inventada pelo réu? Que discussão foi essa que não aconteceu, que ninguém relatou esse fato perante os conselhos de sentença e no processo todo? Onde está essa discussão que não aconteceu? Está na cabeça do réu? Na cabeça da defesa? Não. Lá em Porto Camargo, lá em Caraíma, todos foram muito claros em dizer, no processo perante Vossas Excelências,
Estava tudo tranquilo, não tinha problema nenhum com ninguém. Em clima de festa. Não teve ninguém, uma sequer pessoa, que disse que houve alguma coisa entre Jonathan e o réu. Ninguém. Nenhuma pessoa. Nenhuma testemunha. Nenhuma. Mesmo que tivesse ouvido, vamos supor que tivesse ouvido uma discussão lá entre a vítima e réu no sábado. Era justo, era legal, era correto. No domingo, na boca da noite, quando Jonathan passeava pela cidade, o réu, já com a intenção de matar, porque a sua esposa disse, no depoimento dela na polícia, que ele foi na casa dele, pegou uma sacola e saiu sem falar nada, já premeditando a morte do Jonathan. É certo. No dia seguinte, se houve discussão, no dia seguinte, na boca da noite, é correto isso? Ele dá sinal de luz, ou como ele disse aqui perante o Conselho de Sentença, chamar, e ele ir em sua direção e levar um tiro de carabina? É certo isso? Se tivesse ocorrido alguma coisa, alguma discussão lá em Caraíma, em Porto Camargo, teria ocorrido confusão lá. Por que ninguém viu? Essa pessoa que foi junto com o Jonathan, esse senhor, que segundo ele disse que parecia que era ele, que estava lá em cima da balsa lá, daquele pilar que estava de shortão. Ele não saiu um momento sequer da companhia do Jonathan, a não ser para ir ao banheiro. E daria tempo, ele ia ao banheiro, o Jonathan entrar junto com o Fábio, com a mulher dele, e falar palavras que não condizem com mulher casada. Daria esse tempo? Ele não teria visto isso? O fato é que nada aconteceu. Nada aconteceu. Palavra invencionista e tudo inventado. Porque lá na delegacia de polícia, a senhora Sandra Fiore já disse: eu nunca conversei com o Jonathan. Ele nunca mexeu comigo. Lá em Porto Camargo, em Caraíba, não houve nada. No seu depoimento. Depois, em juízo, ela se enrolou toda e não queria dizer o que teria acontecido. Não sabia falar o que teria acontecido. Não sabia falar. Depoimento de quase uma hora, não. Houve um entreveiro, umas palavras que não conduziam com mulher casada, mas ela não falou o quê? E a juíza insistia com ela. O que aconteceu? O promotor insistiu com ela. Aconteceu o quê, de fato? Ela não sabia falar, por quê? Porque não tem. Não adianta mentira. Como disse bem o doutor promotor, olha, o doutor acusador, o gato faz a panela, mas não faz a tampa. Não encaixam as coisas não se encaixam como quer a defesa. Não se encaixam. E mostrando que realmente houve premeditação. Vejam só o que disse a Sandra Fiore. Chegando em casa, Fábio já pegou uma bolsa com roupas, vejam só. Já pegou uma bolsa com roupas, colocou em seu carro e saiu sem dizer nada, declarando. Já premeditando a morte do Jonathan. Já premeditando a morte do garoto. Durou apenas 22 anos, né? 22 anos. E ela foi muito clara em dizer: nunca mexeu comigo, Fábio. Nós acreditamos nisso porque
A palavra dela tem validade. Ela é mulher do réu. Depois tentaram desconstruir isso aí, tentaram, mas não colou. E hoje ele, completamente ensaiado, chorando, eu tenho que ser condenado, sim, lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Quem tem que chorar são esses dois aqui, essa família aqui, ó, que nunca mais serão seu filho junto com eles, nunca mais será um Natal, nunca mais será um aniversário. Eles sim. Vejam o Twitter dele, o Facebook. As festas que eles fazem. Ele não tem mais seu filho junto com ele. Eles não têm, essa família não tem. Eles não têm mais o Jonathan com eles. Se os senhores votarem como querem, como quer a defesa, os senhores estarão autorizando o Fábio sair daqui e dizer a todo esse povo aqui, eu estou autorizado a matar. Estou autorizado a matar, se cuide comigo. Porque eu matei covardemente e estou autorizado a matar. Tenho certeza disso. Se acatar a tese da defesa, estão autorizando a que ele pratique um novo crime. Porque ele não foi punido como tem que ser punido. Pedindo a condenação, os senhores, como eles querem, os senhores estarão dando um salvo-conduto para que ele mate novamente. E daí é tarde, pode ser com uma pessoa antes querida nossa. Não vamos autorizar que ele mate novamente. Não vamos fazer com que outras famílias chorem durante tantos anos. Eu perdi meu filho, eu sei o quanto dói. É uma ferida que nunca cicatriza. É uma saudade que não passa. Eu sei quanto dói. Ainda mais nessa situação, muito covardemente, sem esperar, de surpresa. Essa é a realidade. Tenho certeza, eu já participei de diversos júris. Hoje, eu já estive do outro lado por 524 vezes. Eu sei como funciona. Hoje estou aqui no meu júri 525. Sei como tudo funciona. Isso aí. Inventaram uma tese pedindo a condenação para que o conselho de sentença tenha dó, tenha piedade. Já se passaram 10 anos. Coitado. E autorize que ele mate novamente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Se acatarem a tese da defesa. Eu vou apenas uns trechos que foram apresentados pela defesa, que falou o advogado. Ele mesmo confessou. O réu desferiu vários tiros, errou, não devia fazer isso, mas não devia mesmo. Ele mesmo confessou, o advogado de defesa. Não devia mesmo com tanta crueldade. Não devia mesmo com tanta perversidade assim. Não podia mesmo. Diz também, não é causa para equiparar o réu ao assaltante de banco, ao assaltante de celular. O que é, então? Hein, Jean? Se eu chego lá na Câmara, para o meu carro em frente à Câmara, e chamo você lá, Jean, vem cá. Eu desço com uma carabina e desfiro diversos tiros de você, e você cai, eu dou mais algum tiro. O que é isso? Não é surpresa? Não é surpresa? Você estava esperando que eu iria lhe matar, Jean? Não. O réu, a vítima estava esperando que o réu ia matar? Não. De shorts, passeando na rua, de chinelo. E continua. Que cadeia não resolve. Se cadeia não resolve, senhora e senhor de conselho de sentença, então tem que matar, tem que matar. Tem que sair matando e soltar. Soltar que cadeia não resolve, viu? Povo de Tuneiro do Oeste. Tem que matar
Por que a cadeia não resolve, como diz a defesa? Resolve sim! Para pessoas que cometem crimes hediondos, resolvem sim! Ela tem que receber uma pena na medida que ele cometeu. Se tivesse algum fato do lado do réu, hoje o promotor de justiça pediria a Vossa Excelência: olha, esse fato aqui aconteceu assim, assim, eu peço assim, assim. Ele é muito homem para isso. Já vi pedindo diversas absolvições em fatos que têm que ser absolvidos. Mas nesse caso, pedindo a condenação, como eles falam, é praticamente a absolvição. E daí cai para o homicídio privilegiado, vem para o homicídio simples. Ele sai daqui, dando risada a todo mundo. Ó, senhor. Vai embora. Não. Ele tem que ser penalizado por uma pena justa, o que ele cometeu. Ele cometeu um crime hediondo, e o crime hediondo, com uma qualificadora, tem que ser penalizado justamente. O fato que ele cometeu foi horrível. Tanto é que o povo de Torneiras do Oeste está todo aqui hoje, todo esse povo, com exceção da primeira fileira, todo esse povo estão aqui clamando por justiça. Não é vingança, não. Clamando por justiça, a melhor justiça que nós, da sociedade, podemos fazer. E a melhor justiça é a condenação com a qualificadora. Vou ser breve, mas tem mais algumas coisas para contestar. Continua a acusação. Nós devemos ter uma nova forma de punir. Deve ser uma forma para beneficiar o réu, então. Eu não vejo outra forma. A única forma que eu vejo é a condenação com base em tudo que os senhores presenciaram hoje. Tudo. São diversas testemunhas que falaram há 10 anos atrás, que falaram na audiência de instrução aqui em juízo e que falaram hoje perante Vossa Excelência. Tudo a mesma coisa. Ninguém saiu ninguém, não, porque eu não conheço nenhum deles. Nem sei quem são. Nenhum deles. Agora o réu foi ensaiado. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Conheço as duas partes. Os dois lados. Disse também a defesa que esse foi um fato isolado na vida do acusado. Pois é, doutor. Fato isolado, mas decretou a morte, decretou a pena de morte de um ser humano com 22 anos. Um fato isolado, mas com tanta violência, com tanta hediondez, com tanta ganância de matar, que decretou a morte de uma pessoa. É grave, sim. É grave, é muito grave. Diz também a defesa que não há surpresa se a vítima vê o agressor com a arma na mão. Ora, se eu estou dentro do meu veículo, chama alguém para vir conversar comigo, sai com a arma, não é surpresa? Eu não tenho nem tempo de correr. Eu já levo um tiro rapidamente e já fico tonto, como ficou o Jonathan, se agarrou na árvore e caiu e levou mais tiro. Foram 2 tiros na cabeça e um tiro de raspão. Fábio também sofre. Vossa Excelência puderam perceber hoje. Disse o advogado de defesa. Em juízo na polícia, todos os réus são bonzinhos. Estou vendo na televisão aí esse pessoal que mata o celular, rouba o celular, mata, tal. São os valentões. Quando a polícia pega, ai, doutor, não fala isso comigo, não, ô senhor, por favor, começa a chorar. Na polícia, em juízo, todos são bonzinhos, até choram, pedem por clemência. Choram e pedem por clemência. Mas quando eles estão em liberdade, eles são tão violentos quanto foi o Fábio. São tão violentos como foi o Fábio com a vítima. Eu vou finalizar
dizendo que mente a defesa quando eu disse que houve uma condenação, houve uma indenização vultuosa. Mentira. Ninguém indenizou ninguém. Ninguém pagou ninguém, não. Nós entramos com ação de indenização, sim. Ganhamos a ação, mas ninguém pagou ninguém. É mentira da defesa. Ninguém pagou ninguém. E ele disse que houve uma indenização vultuosa. Isso não é verdade. Doutor, o senhor permite? Ninguém pagou. Houve uma condenação. Houve uma condenação. De 1.100.000. Houve uma condenação, mas Isso. o doutor disse que houve uma indenização vultuosa. Eu ouvi muito bem, doutor. A condenação é vultuosa. Não, ele falou... Mas ninguém falou que... Doutor, ele falou que houve uma indenização vultuosa. Eu ouvi bem, doutor, eu prestei atenção. Não houve indenização coisa nenhuma. Doutor, depois o doutor esclarece aí, Matheus, por favor. Não houve... Nós entramos com a ação de indenização, o juiz julgou a ação procedente, recorreram para os tribunais mantiveram a condenação, mas não houve pagamento nenhum para ninguém. Ele sempre perguntou, doutor, eles pagaram aquela ação? Eu falei, não, eu não faço isso. Quando tem alguma coisa que receber de ações e indenizações, a pessoa tem que assinar junto comigo. Tem razão, não pagou mesmo. Isso aí é verdade. Não pagou, não. Então, o que quer a defesa? Vejam só. É uma causa de diminuição de pena. Parágrafo 1º, artigo 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Que relevante valor social ou moral foi esse? Eu não vi. Continua o parágrafo 1º do artigo. Ou sob o domínio de violenta emoção. Que violenta emoção foi essa? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Mas quando que a vítima provocou o réu? Naquele momento, está claro que não. Todas as testemunhas disseram que ele desceu do carro e logo em seguida houve estudo, principalmente o Tiago, que estava junto com ele. Não deu tempo, foram 10 segundos apenas, não deu tempo nem de conversarem. Ele desceu do carro ou lá de dentro atirando. E o Jonathan, meio cambaleando, se agarrou numa árvore e caiu, onde houve mais disparo. Isso foi 1,5 m, 2. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Se ocorrer esses fatos aqui, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Isso nunca houve. Não houve. Os senhores e as senhoras podem votar tranquilamente como quer a acusação. A juíza presidente vai explicar cautelosamente, demoradamente ao Conselho de Sentença sobre a votação, cujo resultado beneficia a defesa ou beneficia a acusação. Os senhores colocam, o primeiro voto que vai valer, o primeiro voto, a primeira urna que passa é o voto que vai valer, o outro é descarte. Vai passar uma pessoa com uma urna, os senhores colocam primeiro voto. Vão ter uma cédula sim, uma cédula não. Primeiro voto é o que vai valer. Ela vai explicar com muito cuidado sobre a votação. Tenho a certeza, pode confiar em mim, que eu não sou de mentir, não sou de ficar falando besteira por aí, o senhor me conhece. A condenação é a melhor justiça que se possa fazer. Tenho certeza. Estou aqui hoje ajudando esse moço, o Denilson, que acabou com a sua vida, a Rosa, também que teve, praticamente morreram. Denilson não sai mais de casa. A Rosa que faz tudo. A Jennifer também, é a menina que montou uma academia agora, que eu fiquei sabendo, e traz o sustento para casa. Então, matou-se uma família inteira. Uma ação violenta de uma pessoa, matou a família inteira. Matou os sonhos de um rapaz de 22 anos.
matou sonhos. O pai e a mãe abraçaram novamente no aniversário. Matou o sonho do pai e a mãe. Ele junto com eles nas festas de final de ano. Matou o sonho de tanta gente da Pereira do Oeste. Matou o sonho das pessoas todas que estão aqui clamando por justiça. E eu peço a Vossas Excelências, podem votar tranquilos, com consciência tranquila, que estão fazendo justiça. Muito obrigado. Desculpe se houve alguma alteração. Obrigado, doutor. Promotor réplica, doutor. Quando estiverem prontos. Podemos? Podemos. Então, agora é a última parte dos nossos debates, tá? A defesa vai para a tréplica, então eu concedo um prazo, a defesa para a tréplica por 1 hora. Interessante. Eu tenho 76 anos. 54 anos. Parece que eu estou no tribunal onde 2 fatos totalmente diferentes estão sendo apresentados. Quem navega na superfície não conhece o mistério da profundidade. Vejamos lá. Comecemos. Quem foi o homem que saiu de caminhonete com a mochila, com a arma? Se nós lançarmos um olhar ontológico para a criação, nós vamos ver no 6º dia a criação do homem. O homem foi chamado para dar nome a toda a criação, a todo o universo. Ele estava na plenitude e depois que ele teve esse encontro com o Criador e a natureza, ele se sentiu desoladamente sozinho. O só convivendo com o sozinho. E ele entrou num estado de torpor, que quer dizer estado de cor. E ele estava no paraíso. E ele desperta quando para ele é apresentada a mulher. Ele desperta, são ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Duo in carne uno. O homem se unirá à sua esposa e deixará pai e mãe. E será uma coisa só. O que nós vemos é muito sério no estado do Fábio. Porque naquele momento, a humanidade dele estava mutilada. Ele perdeu uma parte da humanidade dele, que havia se completado com a esposa. Não se esqueçam que naquele momento ele era um farrapo. Por quê? Ele estava desoladamente sozinho. O só convivendo com o sozinho. Ele tinha perdido a esposa. Ele tinha perdido os filhos. Ele tinha ido na casa do sogro entregar a esposa. Ele tinha esse vazio que só nós vamos entender com uma visão ontológica, com um olhar retrospectivo. O casamento é muito sério. É no casamento que eu completo a minha humanidade com a minha esposa. É no casamento que ressuscita, que cria os filhos. Ele tinha perdido tudo isso. Ele tinha perdido a família. O Carlos Drummond de Andrade, na poesia, queria, ele fala assim, queria que seguíssemos os dois, sempre unidos assim, na dor e na alegria caminhar. Como 2 lábios que sorriem juntos, ou 2 olhos que juntos, e só juntos é que podem chorar.
queria, e entretanto, como a noite e o dia, quando eu chego do partes, quando voltas, eu não posso mais te ver. E temos que viver eternamente assim, nas migalhas de amor de cada encruzilhada. Às vezes penso e aprendi a pensar desde menino, como é estranho existir. Nossas vidas distantes e outras vidas que desejariam estar sós e andar sozinhas, seguem juntas e presas, como se estivessem amarradas por nós. É isso que aconteceu com o Fábio. Um problema ontológico, um problema ontogênico da criação. Aquele vazio, aquela nostalgia que é implantada no sopro do homem quando ele nasce. Meu filho, a tua companheira, para você se completar na humanidade. 2 numa carne só. Quando 2 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei entre eles. Por isso que foi quebrado. Quer ou não, numa sociedade materialista, pagã, apóstata, incrédula, que não lança um olhar mais profundo para a vida, que não entende as raízes do Evangelho, da criação, a submissão ao Criador. Não enxergue isso que eu estou falando para vocês. A verdade é nua e crua. Pega um código 121, mas não fala disso daqui numa visão ontológica. Ele era uma pessoa que tinha perdido a esposa. Tinha perdido a humanidade. Ele era um aleijado. O que é o homem? Como forma os seus afetos? Porque ele ama e odeia tanto. Porque ele resiste à mais negra miséria e não suporta a mais tênue ofensa moral. Por quê? Por que acontece isso? Vocês lembram da prostituta surpreendida em flagrante adultério? Quando ela ia ser morta em apedrejamento? O que Cristo falou? Aqui, a primeira pedra, aquele que tiver pecado. Mas, se nós baratearmos essa história de pedra e atirar a primeira pedra, não é isso não. É que Cristo viu a otogênese. Aquela mulher que era prostituta e poderia ser santa. Por isso que Cristo viu. Para ele pouco importava que aqueles outros homens fosse apedrejado ou tivesse pecado ou não tivesse pecado. Não é isso, não. Ele viu que aquela mulher poderia se erguer. Por isso que ele viu. E São Paulo, que comandou o apedrejamento de Estevão. Hoje, São Paulo estaria na pala da acusação com um homicídio odioso. E foi o apóstolo das gentes. E a negação de Pedro? Eu vou morrer por você. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E foi. Tu és pedra, e sobre ti eu edificarei minha igreja. Não falou para ele, ó, você é um fujão, você é um não sabe o que fala, você é um incapaz, você é um débil, você é um fraco. Não. Deu a graça. Nós precisamos de graça. Todos os apóstolos fugiram da cruz.
todos. E os braços abertos foi para clamar: perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. E eles se recobraram e todos morreram na arena e crucificaram de cabeça para baixo. Quando? Depois da conversão. Depois de ter recebido o Espírito Santo. O que é necessário é que nós percebamos o valor ontogênico, aquele valor do sopro na narina, na criação do homem, que você tem, eu tenho, nós temos. Poderá não ter sido despertado em nós, mas em qualquer momento, num determinado instante, em que a graça bater no nosso coração, eu vou ser diferente. A riqueza não vai ter mais valor. A profissão vai ser secundária. A posição social não me interessa. Interessa eu chegar e encontrar o promotor, o meu amigo, e pensar: ele é meu irmão. Nós precisamos adquirir valores dentro de nós, como Pedro e João, que saindo do templo encontraram o paralítico lá. Então, esmola, pelo amor de Deus. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. É isso que me faz estarrecido no julgamento de hoje. Essa visão, olha, na verdade, tanto o doutor promotor, que é uma figura extraordinária, eu aprendi a ter admiração por ele desde Gaúcho. E com ele eu aprendi muito. Ele é uma lenda viva. Mas nós podíamos hoje estarmos analisando o réu num plano bem maior, mais profundo. E nós temos um coração para agasalhar a família da vítima. Eu me comovi a primeira vez que eu conheci o pai dele, o esposo dela. Eu me comovi na audiência. Nunca eu toquei no nome da vítima. A menina lá, a doutora, ela é testemunha disso, porque ela é advogada, trabalha em processo. Nunca eu toquei no nome da vítima. Sabe por quê? Porque eu também sou. Como eu sofri com meu irmão. Mas nós somos convidados a pensar maior. Se a Cruzeiro poderá ter uma nova página, uma página mais profunda, uma página, um desafio do divino, um chamado para entender que aquele camarada, quando ele saiu, discutir carabina, se era espingarda, se era cacete, se era pau, é pequeno. O fato que morreu um jovem, um ardor dos 23 anos e não podia morrer, o fato é que ele, naquele momento, tinha tido um divórcio da mulher dele. Uma separação. Uma mutilação mais do que física. Emocional, que eu li aqui. Psíquica. Uma mutilação de dentro para fora. Mas vamos voltar à ciência e... Quantos minutos?
Já está. 13, 17. Olha. Veja. Isso aqui. Sucede algumas vezes, tiremos como Malebranche, nas pessoas que têm os espíritos agitados, em consequência de vigília, de fome, ou de qualquer febre quente, ou paixão violenta, que esses espíritos sacodem com tanta força as fibras cerebrais, como se elas fossem objetos externos, de modo que essas pessoas sentem aquilo que só deveriam imaginar e julgam ver diante dos olhos objetos que só existem na sua imaginação. Mas será que isso aqui é só conversa ou tem exemplo? Vamos lá. Olha, vejam o que é uma visão por causa do estado emocional. Presta bem atenção nisso. Isso aqui está na época da guerra. Na época da guerra, as pessoas estavam todas combalidas emocionalmente. Eram soldados fardados na guerra, lutando, mas dentro deles, eles tinham a fragilidade humana. Olha só. A fragata Bela Pole cruza o mar para encontrar a corveta Le Barceau, de que fora separada por uma forte tempestade. Está-se em pleno dia e em plena luz. Subitamente, o vigia avista uma barca desarvorada. A equipagem dirige o olhar para o ponto indicado e todos os oficiais e marinheiros descobrem claramente uma baleeira carregada de homens, rebocada por embarcações que esvoaçam sinais de perigo. O almirante de Fosses faz arriar a embarcação para correr em socorro dos náufragos. Ao aproximarem-se marinheiros e oficiais, veem grupos de homens agitar-se, estendendo os braços e ouve o estrépito surdo e confuso de um grande número de vozes. Quando a embarcação se aproxima, encontra-se simplesmente diante de alguns ramos de árvores cobertos de folhagem arrastados para a costa próxima. Militares, marinheiros, no mar, socorrendo uma barca que tinha extraviado. Eles viram a barca, viram os soldados gritando, os subidos. Mas será que é só esse exemplo? Olha só. Na noite da execução do Marechal Ney, algumas pessoas tinham deixado ficar num salãozinho bonapartista. Imprevistamente, abre-se a porta e o criado, confundindo o nome do novo visitante, que se chamava Marechal Aime, anunciou em voz: o senhor Marechal Ney. Ao ouvir essas palavras, um movimento de terror se espalhou pela Assembleia e todos viram o Marechal Ney, em carne e osso, avançar pelo salão.
O que aconteceu com o Fábio? Os conceitos. Uma visão mais curta. Aqui não tem vencedor. Não é um nobre advogado, o Adriano, brilhante. Não é o promotor extraordinariamente culto e preparado. Não é o meu amigo de lenda viva. Eu vou ser vencedor, um perdedor. O que nós podemos perder é uma visão mais profunda, uma visão ontológica, ontogênica, do que aconteceu com o Fábio. O que aconteceu com ele? Se prevalecer a ideia, não tem motivo fútil. Ele não matou por motivo fútil. Se não tem motivo, ele é louco. Então ele seria um assassino em série, atirando em qualquer um. Teve um alvo, infelizmente, que precisa ser condenado. Mas nós não podemos confundir um camarada que chega e assalta, entra na minha casa, mata uma pessoa, e ele, desesperado, que perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu tudo. Meus caros, vamos conhecer os mistérios da alma, o espírito que hoje se fala tão pouco. A nossa sociedade tem envolvidos. A verdade que Deus foi substituída pela cachaça. Ninguém lá dá uma refletida no meu chamado maravilhoso que cada um tinha. Viver muito, falar muito. E quando nós matamos Deus, nós somos assaltados por monstros. Monstros terríveis. O egoísmo, a libido, a falta de respeito. Na década de 60, eu tinha 15 anos, nós éramos educados quando vinha um casal e apresentava, a gente só dava a mão com o marido. Com a mulher a gente cumprimentava com reverência, não tinha toque. Não tinha. E eu me lembro, eu era criança, quando o Jânio Quadros quis proibir o maiô no Rio de Janeiro. E houve um movimento enorme pela liberdade do maiô. E ele falou assim, amanhã vocês vão ter a mesma marcha do nu. Mas essa busca de pele, de epiderme, não vai levar nada, vai levar para o suicídio, vai levar para a decepção, o horror da vida. Eu quis encontrar. Eu quis. Pedi para o doutor. Eu pedi para o doutor. Ele falou, eu vou porque ele está ainda emocionado. Se eu puder ir lá. É legal. Eu
Mas em nenhum momento ele precisa. Para mim, essa história do rio, da bebida, da conversa, tudo isso aí são coisas tão inconsequentes, tão superficiais. E se nós pararmos isso, nós vamos ter que sair daqui empobrecidos. Vamos sair daqui pequenininho, mas não. Nós vamos sair daqui desgraçadamente de porcaria. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Eu prefiro que nós os senhores comprem o ataúde e façam o funeral. Eu não vou pôr a mão nas alças desse caixão, porque eu cumpri com Deus. Senhores membros do Conselho de Sentença, estudos, deputados, de iniciativa, para todo mundo, eu vou me permitir ser muito breve, apenas e tão somente para fazer alguns esclarecimentos pontuais. Porque foi passado aqui o depoimento do Tiago, aquele que se fazia acompanhar da vítima no automóvel Montana, como se fosse a pessoa mais autorizada a falar daquilo que aconteceu. E nós vamos mostrar aqui a perspectiva de visão do Tiago, cujo depoimento foi reproduzido aqui. Que no dia dos fatos estava junto do mesmo em sua picape Montana, dando algumas voltas pelas ruas desta cidade. Que em determinado momento, Jonathan parou seu carro em frente à antiga fábrica de uniformes e artigos esportivos. Que Jonathan disse ao declarante que estava falando no celular, que era para ele esperar um pouco que ele já voltava. O declarante esclarece que um pouco acima havia uma caminhonete prata parada, para no meio da rua. E que Jonathan estava indo em direção à caminhonete pelo meio da rua. Que o declarante então olhou para a frente quando ouviu um estouro. Que o declarante esclarece que abriu a porta do carro da vítima e se agachou. Ora, senhores membros do Conselho de Sentença, se o Jonathan parou aqui, na frente da antiga fábrica de materiais esportivos, cuja mão é de lá para cá, a porta do passageiro fica para o lado da calçada. Ele vem, atravessa a rua para o local do fato, onde se encontrava o Fábio. Se ele abriu a porta do carro e se agachou atrás do carro, como é que ele pode ter visto, somando-se a isso, primeiro, o fato de que se encontrava o fato durante a noite, e segundo, que tinha muita gente ali. Hoje se tentou a todo preço antecipar esse evento. No processo, o tempo todo, crava-se 21 horas. Há uma oscilação entre 20 e 50, 20 e 55, alguns documentos dão conta de 21 e 30, e hoje se veio aqui querer dizer que ainda estava dia, que ainda era possível enxergar a longa distância, que o sol estava brilhando lá fora. É mentira! Todos os documentos, inclusive a denúncia do Ministério Público, diz que é por volta das 20h50, os documentos iniciais, todos eles, a denúncia diz 20h50,
a portaria, que é o ato inaugurador do inquérito policial com investigação, diz 20h50, o ofício para o IML diz 21h30, o boletim de ocorrência diz 20h50, a declaração de óbito diz 20h50, 21 horas, todos os documentos dando conta de que era 20h50, 21, e hoje se tentou antecipar aqui para 7 horas, 7h30 da noite. 10 anos depois, quem é que está inventando versão aqui? Quem é que está inventando versão aqui? Hoje se disse que o Fábio tiveram a pachorra de dizer isso, que o Fábio atirou de dentro da caminhonete. O Magno inventou essa história, outras pessoas também. Vamos colocar lá o PowerPoint, por favor, o depoimento dele. O primeiro tiro que o senhor viu, Fábio estava onde? Dentro da área. Fábio se encontrava no interior do seu veículo. Fábio veio, parou a caminhonete no meio da rua. Daí o Jonathan veio para conversar com ele, que eu acho que ele pediu para parar para conversar normalmente, assim como o Fábio, né? Só parou no meio da rua. E daí, quando o Jonathan desceu, ele foi em direção à caminhonete para conversar, né? E daí o Fábio desceu da caminhonete e desceu armado. Jonathan foi em direção à caminhonete, que quando chegou perto de Fábio, desceu da caminhonete armado para espingarda. É diferente de atirar de dentro da caminhonete. O que está se pretendendo fazer aqui, à luz do dia, para dar visibilidade para essas testemunhas? E hoje, ao contrário do que instintivamente nós fazemos, qualquer ser humano, qualquer ser vivo faz, se dá um tiro aqui, o que todo mundo faz? O que todo mundo faz? Todo mundo foge. Todo mundo quer pular atrás de uma bancada, se refugiar. Curiosamente, aqui é o contrário que acontece. O tiro acontece, vai todo mundo lá botar a cara. Ora, senhores jurados, orquestrou-se toda uma situação aqui para criar, para fabricar essa situação que não é verdadeira. A defesa não vem aqui postular impunidade. A defesa não quer uma absolvição. Nós precisamos de uma pena justa, de uma pena equilibrada, serena, livre das paixões tumultuosas que muitas vezes ameaçam abafar a verdade. Houve, sim, infelizmente, uma injusta provocação, precipitada, lamentavelmente, por um infortúnio, por uma palavra mal colocada, por uma situação indevida. Isso não justifica o que o Fábio fez, mas se demonstra que ele agiu imbuído de uma injusta provocação pela violenta emoção causada nele. Se disse muito que a dona Sandra mudou a versão dela, que em delegacia ela falou que não aconteceu nada. Olha o que ela diz em delegacia. O que ocorreu foi um excesso de bebida e a perda dos limites das conversas do grupo. Fatos que nunca deveriam ser conversados em voz alta perante a esposa, em que se fazia presentes que a conversa não guardava limites e nem respeito para com as mulheres que eram mães e esposas, que atribuem o transtorno ao seu marido este fato. Próximo, por favor. Eliseu Luiz Pinto, o policial que abordou o Fábio lá em Maringá, diz que tão logo ele foi abordado, imediatamente, de forma espontânea, voluntária, assumiu, não, fui eu, está aqui o armamento que eu utilizei, e o que aconteceu foi isso, desacompanhado de advogado, ele se apresenta na hora ali, está aqui. O rapaz ainda disse que havia cometido homicídio naquela cidade por motivos passionais, ou seja, a vítima teria mexido com sua mulher. Próximo, por favor. Tiago Desotti, parceiro de farda, que o rapaz ainda disse que havia cometido homicídio naquela cidade por motivos passionais, ou seja, a vítima teria mexido com sua mulher. Ele disse que a pessoa que ele tinha tirado lá estava mexendo com a esposa dele.
No momento ele já passou mal, idoso, e a proteção que tinha praticado homicídio. Mas, se eu não me engano, tinha. Quando ele foi preso. E isso o Jonathan chegou conversando, só que foi uma conversa meio que desagradável. Ele apareceu, né? Começou a falar, a balbuciar lá, besteira, falar alguma coisa sobre sexo. Foram coisas assim que, pra mim, uma mulher casada que sempre respeitou o marido, não. Mas o fato desagradável partiu de quem? Do Fábio ou do Jonathan? Do Jonathan. Falando sobre o comportamento sexual de uma mulher, como teria que ser na cama, e uma conversa que não tinha sentido. É que eu não estou conseguindo entender exatamente em que tom foi essa coisa desagradável. Se foi uma discussão contra o Fábio ou contra a senhora, se foi um flerte. Foi isso, foi tipo um flerte, eu não dei a palavra certa. Mas ele fez isso na frente do Fábio? Na frente do Fábio. Quando ele chegou perto de mim, eu perguntei para ele, rapaz, o que você foi fazer? O que você ficou fazendo isso? Ele simplesmente falou para mim que ele fazia isso, que ele era isso. E falou para mim assim, ó, vai tomar frente do seu marido. Vamos falar a palavra que ele me falou. O Diego, primo, que conversou com o Jonathan por volta da hora do almoço do dia dos fatos, diz que na hora que viu o Fábio saindo do local, já imaginava que a vítima era seu primo. Por que ele já imaginava que a vítima era seu primo? Porque tinha ficado um clima meio tenso entre eles. E ele falou isso. Ele falou isso. Aí é o seguinte, né? O escrivão não inventa nada. Só inventa quando é o Diego. Só inventa quando é favorável à defesa. O escrivão não inventa nada. O Diego vem em juízo e em plenário e dá outra versão, diferente daquela que ele havia prestado em delegacia, mudando completamente a conotação. Mas hoje ele afirmou aqui que quando ouviu realmente os disparos, na hora, uma ficha caiu e falou, puxa, só pode ter sido meu primo vítima. Ora, senhores jurados, isso é a demonstração da existência de um antecedente psicológico. É a crônica de uma tragédia anunciada. Infelizmente foi isso que aconteceu. E nós temos aqui, e o Ministério Público muito bem trabalhou, dizendo, não, o tiro não foi encostado. A balística forense, a medicina legal, trabalham com diferentes distâncias de tiro. Existe o tiro encostado, existe o tiro a curta distância, existe o tiro a média distância, e existe o tiro a longa distância. E essas diferentes distâncias do disparo provocam fenômenos diferentes, dependendo da distância. O Ministério Público diz, não foi a queima-roupa, diferentemente do que foi propalado na imprensa. Então tá, foi a curta distância. Pois bem, tiro de contato, distância zero, tiro a queima-roupa, projétil, partículas, fuligem, chama, atingem a vítima, geralmente até 10 centímetros. De 10 a 50 centímetros, tiro a curta distância, também provoca fenômenos cadavéricos próprios. Projétil, partículas, fuligem, atingem a vítima, mas não a chama. Tiro a média distância, geralmente 50 centímetros, ou até 60 ou 70, excepcionalmente até 2 a 3 metros. Existem características próprias de tiros, que são dados até, excepcionalmente, até 2, 3 metros. Tiro a média distância, vai o projétil, partículas atingem a vítima, mas não a fuligem nem a chama. Ou seja, existe uma fenomenologia própria para definir a distância do disparo. Mas quanto mais distante, mais perpendicular, mais oblíqua teria que ser a trajetória. Quanto mais distante, mais diagonal, mais inclinada teria que ser a trajetória. O que nós temos aqui? Uma trajetória perpendicular. Atirador e alvo estão no mesmo plano. Então como é que pode uma coisa dessa? Só se o Fábio Fiore tivesse sobrevoado. Porque nós temos ainda o cano da arma que é longa.
Não tem como esse tiro ter penetrado da forma como pretende a acusação. Ter sido um tiro depois que a vítima tivesse caída. É a ciência que está dizendo. São os tratados de medicina legal, de balística forense. Senhores membros do Conselho de Sentença, como se isso tudo ainda não fosse bastante. Existe um dado que, para mim, me é realmente importante. O fato de que a vítima, a todo tempo, tentou se trabalhar com essa versão, massificar essa versão na imprensa, no delegacia, no plenário. A vítima morreu na hora. Ele não tinha sinais vitais. Os documentos mostram que houve ali uma sobrevida. Ora, que execução fria e calculada é essa? Que recurso que impossibilita a defesa da vítima é esse, em que a vítima permanece agonizando e o seu algoz ainda vai embora? Ele teria descarregado a arma. Não foi um fuzilamento? Ele tinha 12 cartuchos. Ele poderia ter feito o que? Acabado, aniquilado, extirpado qualquer chance de vida, mas não. A declaração de óbito dá conta de que o local da ocorrência do óbito é no hospital. Recebeu assistência médica? Sim. Tempo aproximado entre o início da doença e a morte? 15 minutos. 15 minutos. Ou seja, não houve uma execução instantânea, imediata, fatal, ali na hora. O laudo de exame cadavérico veio a falecer ao dar entrada neste nosocômio, neste hospital. Próximo. A certidão de óbito, um documento de fé pública que gera direitos, cria obrigações. Os disparos foram às 21 horas. Horário e local do falecimento, Hospital Municipal de Pinheiras do Oeste. Mas hoje se quis massificar uma outra versão aqui. Quis se dizer que os disparos foram feitos à luz do dia. Quis se dizer que o Fábio atirou de dentro da caminhonete, de modo a não dar defesa, para que ele tenha sido surpreendido. Não foi isso que aconteceu. A arma ficava atrás, ele teve que sair da caminhonete, abrir a porta de trás, a vítima tudo viu. Não justifica. Eu não estou sustentando aqui uma legítima defesa, pelo amor de Deus. Mas não existiu esse meio subreptício, essa forma sorrateira, essa maneira dissimulada para colher a vítima de surpresa. Isso não existiu. É a ciência que está dizendo, é a doutrina, é a jurisprudência que diz. Se disse, é um fato isolado, mas não autoriza. A defesa não pode. Não autoriza mesmo. Ninguém tem licença para matar. Ninguém pode matar. E a defesa vem e é a primeira a dizer que o Fábio merece ser condenado. Mas não por uma pena excessiva. Não por uma pena excessiva. Suas Excelências saibam. Sigilo da votação. Ninguém vai saber. Ninguém vai cobrar. Revelam-se os 4 primeiros votos. Se todos eles forem no sentido, acabou a revelação. Ninguém vai querer saber, ninguém vai ter como saber quem votou de determinada maneira. A comoção da sociedade é normal. A comoção da sociedade é legítima e nós respeitamos. Mas lembremos que nós não podemos ceder muitas vezes a esse sentimento de todo legítimo, mas que nós precisamos ser um dique de contenção. 7 foram as últimas palavras do Cristo. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Senhores membros do Conselho de Sentença, nós vamos nos reunir agora e nós pleiteamos a vossas excelências. Serenidade e tranquilidade testemunhamos. Não houve uma execução sumária, fria, surpreendente. Existiu, infelizmente, um antecedente que não justifica, mas que também não qualifica. Fiquem com Deus. Eu espero que vossas excelências votem.
A defesa devolve a palavra, excelência. Nada. Agora eu vou pedir os jurados para se dirigir à sala de votação e continuamos nossa conversa lá dentro. Peço que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Perante a vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cruzeiro do Oeste, o acusado Fábio Fiore, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, homicídio qualificado, e artigo 14, caput da Lei 10.826/2003, porte legal de arma de fogo de uso permitido. Posteriormente, o acusado foi pronunciado. Em sede recursal, foi excluída a qualificadora do motivo fútil. O relatório do feito consta do movimento 29.1, que passa a integrar a presente sentença. Na presente sessão, foi o acusado submetido a julgamento com observância das formalidades legais. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram que o réu Fábio Fiore praticou os crimes de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ao final, não acolheram as teses de defesa. Ante o exposto, acolhendo o veredito soberano do Conselho de Sentença, nos termos do artigo 5º da Constituição, julgo procedente a pretensão punitiva estampada na inicial para o fim de condenar o réu Fábio Fiore como incurso nas normas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, artigo 14, caput da Lei 10.826/2003. Passa a dosimetria da pena. Com fundamento no artigo 492 do Código de Processo Penal e artigo 68 do Código Penal. Fato 1, homicídio qualificado. Circunstâncias judiciais. Partindo da pena mínima prevista abstratamente ao tipo, ou seja, reprimenda de 12 anos de reclusão, passo a análise das circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, refoge o usual à espécie, já que, como se extraiu da instrução, o crime foi premeditado. As provas dos autos demonstram que o réu agiu de maneira premeditada, preparando-se para a realização de intercrimes e consumação. Com efeito, ao que consta, o réu já saiu do carro com a arma e saiu logo em direção da vítima, atingindo-a momentos depois, afastando, pois, sua tese de que houve prévia discussão entre eles. Apesar de ter em seu interrogatório afirmado que sempre andava com aquela arma em seu veículo para fins de proteção, o decorrer narrativo demonstra que o ato foi planejado, já que o réu, pouco tempo depois de visualizar o acusado, já iniciou os disparos, o que restou confirmado, inclusive, pela testemunha Tiago. Destaque, tal circunstância demonstra que o acusado agiu de forma premeditada e planejada, de modo que sua conduta apresentou dolo intenso e bem refletido. Ora, se o réu teve tempo mais do que suficiente para refletir sobre seu comportamento e ainda assim optou por realizá-lo, mais acentuada é a censurabilidade a que eu menciono alguns julgados. Ademais, o modus operandi também se demonstrou agravado, já que diversas testemunhas relataram que, após ter a vítima caído a primeira vez, foram efetuados outros disparos com a vítima já no chão, o que se confirma pelo laudo pericial, eu menciono aqui as fraturas constantes do laudo, que aponta as marcas de tiro na cabeça da vítima, indicando uma facilidade de alcance do agente que efetuou os disparos. Noutras palavras, uma vez que a vítima se encontrava no chão, os disparos direcionados para a cabeça desta foram facilitados. Antecedentes, o réu não apresenta antecedentes, personalidade e conduta, não há elementos definidos nos autos. Motivo do crime, considerando que, em sede de recurso, a qualificadora relativa ao motivo fútil foi afastada, nada há para perquirir sobre os motivos. Circunstâncias. As circunstâncias são aquelas que defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza de ação, os tipos e meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outros semelhantes. No caso, denota que as circunstâncias do crime foram deveras gravosas, porque foi cometido em via pública e local movimentado, podendo vulnerar, atingir e atropelar outras pessoas que pudessem estar nas imediações. Vale ressaltar que se tratava de uma rua movimentada de uma pequena cidade no final da tarde de um domingo de verão. Tanto é assim que diversas testemunhas presenciaram, chegaram ao local logo após o ocorrido. Ademais, com sua instrução, o réu saiu dirigindo de maneira acelerada nesse mesmo local movimentado, podendo ainda vulnerar outros transeuntes que ali se encontravam. Assim, inegável que as circunstâncias relativas à consumação do homicídio foram extremamente gravosas. As consequências, embora graves, são as normais ao tipo penal. Comportamento da vítima não há provas concretas e que no momento do fato, o comportamento da vítima contribuiu para o delito. Quanto ao aumento da pena, eu me filiou ao entendimento que é possível o aumento da pena em 1/8 do intervalo da pena base. Então, considerando que foram duas as circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade e circunstâncias, a pena ficou nessa fase em 16 anos e 6 meses de reclusão. Não foi fixada a pena de multa.
Incide ao caso agravante da atenuante da confissão espontânea. Então, aqui a pena é diminuída em 1/6, chegando, portanto, a 13 anos e 9 meses de reclusão. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Então, a pena para o homicídio qualificado ficou 13 anos e 9 meses de reclusão. Fato 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Partindo da pena mínima, que é 2 anos de reclusão. A culpabilidade é anormal à espécie, não possui antecedentes, personalidade, conduta, motivos do crime são os normais, as circunstâncias são desfavoráveis, porque ele estava transportando uma arma de fogo tipo espingarda, diversas munições. Então, eu entendo que nesses casos, quando é apreendido mais munições, é mais reprovável, as circunstâncias são mais reprováveis do que se fosse apreendida, por exemplo, uma munição só. Consequências, comportamento da vítima normais. Nessa fase fica em 2 anos e 3 meses de reclusão, mas como também teve atenuante da confissão espontânea, em virtude da súmula 231 da STJ, a pena fica reduzida ao seu mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Então, para o crime de porte, a pena ficou em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Somando-se as duas penas, a pena total do acusado fica em 15 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias multa. O regime de cumprimento de pena é o fechado em razão da quantidade de penas. Não fiz a detração, porque eu entendo que o juiz de execução penal possui melhores condições para fazê-lo. Não é cabível a substituição da pena, nem a suspensão condicional. Não fixei dano mínimo, porque não foi pedido no processo, mas de qualquer forma foi informado hoje que tem ação, né, civil. Valor da dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo. Manutenção da custódia cautelar. Decretação, no caso, né? Mas, considerando que o réu respondeu a todo o processo em liberdade, eu concedo ele ao direito de recorrer em liberdade. Bens apreendidos. Determinei a destinação das apreensões cadastradas nos autos. Disposições finais, condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado, aí vai ser expedido mandado de prisão, comunicações e últimas diligências necessárias, e também devem voltar os autos conclusos para análise da prescrição quanto ao crime de porte de arma de fogo, considerando a pena em concreto fixada. Eu agradeço a participação de todos, agradeço especialmente aos nossos servidores, ao Lucas, à Giovana, aos oficiais de justiça, que estão sempre trabalhando muito para que essas sessões do júri sejam exitosas. Agradeço o Ministério Público, assistente de acusação, aos advogados, todos fizeram um trabalho brilhante hoje. A gente sabe que esse, como eu mencionei no começo da sessão, é um caso muito sensível. Eu agradeço muito a hombridade de todos, porque tudo correu de forma muito tranquila. Agradeço também aos policiais que estão sempre aqui fazendo a nossa segurança. Agradeço especialmente aos senhores jurados. A função do júri, como eu falei para os senhores hoje cedo, é uma função ilibada, um direito do cidadão previsto na Constituição Federal. Então, hoje os senhores exerceram a cidadania, colaboraram com a execução da justiça. Então, agradeço imensamente, desejo a todos um retorno seguro para suas casas. Uma boa noite, essa sessão está dispensada. Lucas, só 2 coisinhas aqui que eu anotei. Você já ajeita aí para mim. Pode ser?